Boa tarde. Neste momento eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também nosso Pai que está nos céus. Amém? Motivo de muita alegria estar agora nessa transmissão ao vivo. Desde domingo queria gravar essa aula, que é a lição de número 9 do dia 31 de maio de 2020. Hoje já é 4 de junho e muito feliz, irmãos, porque segunda-feira já tinha sido autorizado as igrejas se reunirem para fazer as suas orientações a respeito de como seriam, a partir de agora, nesse mês, os cultos e outras atividades online. Hoje, quinta-feira, 19h30, a nossa igreja aqui, Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, no Jardim Francine, juntamente com o pastor Fernando Trindade, vai estar ali se reunindo para tomar as cautelas, as devidas providências, para que os irmãos possam se reunir novamente e começarem a cultuar a Deus no próprio templo. Glórias a Deus por isso. Outra determinação também do ministério, ali com o pastor Osmar, nosso reverendo, foi a respeito das transmissões não excederem não iniciarem às 17 horas. Quem quiser fazer as lives, fazer no período da tarde, da manhã. E de modo que acabamos de chegar do serviço e já nos preocupamos em fazer esse pequeno comentário, continuando, né, as nossas aulas, lição de número 9. Estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 9, irmãos, fala sobre o mistério revelado, o mistério da unidade revelado. Já tem 3 pessoas aí nos assistindo. Um abraço, a paz do Senhor. Irmãos, o que é o mistério? O mistério revelado. Quando eu estava estudando essa lição, eu lembro muito bem que num telejornal que passava na televisão alguns anos atrás, existia uma personagem que gostava de revelar os mistérios dos mágicos, os mistérios dos ilusionistas, daqueles que gostam de fazer truques. E essa pessoa era considerada a inimiga de todos os mágicos, porque aquilo que era segredo ele acabava revelando, de forma que a sua própria face, o seu nome, era um mistério. Só foi revelado na última série, no último capítulo dessa série, dessas reportagens. O mistério é uma coisa que prende muito a atenção das pessoas, porque as pessoas ficam curiosas para saber o que é, como se deu, como aconteceu uma situação que aparentemente não tinha como ser solucionado, mas quando esse mistério é revelado, as pessoas acabam se satisfazendo com o segredo ali que foi descoberto. E quando nós falamos de mistério dentro da palavra de Deus, dentro da teologia, nós vemos que o mistério que Paulo fala, que ele passou a compreender, nada mais era do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, mas não tinham a ideia de como as coisas iriam realmente acontecer quando o Messias viesse à Terra. E o próprio Deus, quando ele está ali no Éden, conversando com Adão, Eva e a serpente, ele não foi pego de surpresa. Por quê? Porque o plano da salvação, para Deus não era mistério. Mas desde Adão até João Batista, que é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento,
Eles profetizaram sem saber realmente como as coisas iriam se suceder. E com Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele agradece a Deus, falando muito obrigado ao Pai. Graças te dou, a Deus, por esconder essas coisas para os grandes e revelá-las para os pequeninos. E a partir de Cristo, nós temos a compreensão total de como é o plano da salvação estabelecido por Deus, executado por Cristo, antes da fundação do mundo, como está lá em Apocalipse 13:8. Nós encerramos, irmãos, a parte de Efésios capítulo 2, que foi uma passagem muito bonita, um capítulo maravilhoso, que nós tivemos a oportunidade de estudar, e entramos agora no capítulo 3. Vamos ler, fazer a leitura bíblica, no versículo 1 ao versículo 13. Paulo diz assim aos cristãos, aos santos que estão em Éfeso: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Irmãos, o objetivo dessa aula é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. No final da aula, eu quero ler os objetivos específicos para sabermos se nós conseguimos atingir ou não aquilo que é esperado do comentarista. Quem é o comentarista? Pastor Douglas Batista, ali do Centro de Evangelismo e Cultura da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Distrito Federal e de Goiás. Qual é a verdade prática? Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então essa revelação do mistério é para a dispensação da graça, também chamado de dispensação da igreja. Como leitura diária, nós entendemos que o mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento. Os irmãos sabem que os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento formam a Bíblia Sagrada. Nós temos
1.189 capítulos, dos quais apenas 270 fazem parte do Novo Testamento. Os outros 969, os irmãos podem fazer a conta aí, eles devem ser entendidos à luz do Novo Testamento. Então, quando você está discipulando, quando você está evangelizando, nós precisamos compreender primeiro o que? Os evangelhos e as cartas, como por exemplo a carta de Paulo aos Romanos, que é considerado o evangelho do apóstolo Paulo, no qual ele não narra a biografia de Cristo, como fazem os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. O evangelho de João já é uma compreensão universal. Por isso que o apóstolo João já inicia o seu livro dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele começa antes de todas as coisas, e depois o evangelho de Mateus já começa a falar da biografia, inclusive da genealogia de Jesus Cristo. Marcos, que apresenta Jesus como servo, começa a falar dele a partir do João Batista, que foi o arauto, e Lucas, que faz um tratado para o excelentíssimo Teófilo, começa com a narração também de João Batista, mas do seu nascimento. E todos eles falam da vida, do ministério terreno, da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos ou lemos o Novo Testamento, nós conseguimos entender ou saber exatamente aquilo que a Bíblia quer dizer para nós. Diferentemente se começarmos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos uma compreensão do que? Da humanidade, que Deus criou de forma perfeita. Primeiramente céus e terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois os astros, o sol, a lua, as estrelas. Depois a terra. Depois a separação do mar, a porção seca, o firmamento no céu, as águas no céu, as águas na terra, as árvores, até a criação dos animais, dos peixes, das aves, dos répteis, das grandes feras, até chegar na criação do homem. Daí no capítulo 3, a queda da raça humana, como nós vimos na revista do primeiro trimestre, e um plano de salvação explicado para o homem. E desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus revelando aos profetas, e ele mesmo profetizando, né? Ele mesmo declarando que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, até passando por todos os livros do Antigo Testamento, até chegar em João Batista, que falaria, como nós falamos na semana passada, que arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e chega Jesus Cristo. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, é aquilo que viria. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala que é a sombra das coisas que viriam a acontecer. E o Novo Testamento, as coisas que aconteceram e que é a parte da consumação. Daí entra o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Judas, falando da explicação. E aí o livro de Apocalipse de João falando das coisas que irão acontecer ainda, que não aconteceram ainda em nossa época, não é? Muitas das coisas que estão escritas no livro do Apocalipse serão para o momento em que a igreja for arrebatada. O primeiro capítulo fala do passado, João na ilha de Patmos, a visão que ele teve de Jesus Cristo. Capítulo 2 e capítulo 3 fala do momento presente, que são as 7 igrejas, e a carta destinada aos 7 anjos das 7 igrejas, que são os líderes espirituais. E a partir do capítulo 4, o anjo leva João para o monte, e ali ele consegue ver o céu até o capítulo 22, que fala das coisas que irão acontecer. Então o mistério da unidade revelado é o Novo Testamento, é o Kainé Diateque, é a nova aliança. Aliança firmada e pactuada no sangue de Jesus Cristo.
O mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. As Escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. E aqui eu mesmo aprendi uma coisa nova, que é o quê? Os gentios, eles não viriam a fazer parte dos judeus, simplesmente como um enxerto para os judeus, conforme está em Romanos capítulo 11. Sim, eles fariam parte das promessas destinadas aos judeus. Nós, gentios, estaríamos ligados às promessas de Israel, à comunidade de Israel, tendo acesso a Deus. Porém, Deus encerrou os judeus e os gentios debaixo de uma mesma repreensão, para agir com os judeus e gentios através da sua misericórdia. Então, quando a gente fala da oliveira verdadeira, que é a casa de Israel, que foram quebrados os galhos e nós, gentios, enxertados, não está falando unicamente de Israel, mas sim daquilo que Deus ele havia projetado para Israel através do seu patriarca Abraão. Então, através dos judeus e gentios, Deus fez um novo povo, e esse povo é a igreja. Se os judeus são a nação eleita através do tronco seco, hoje os judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo com Cristo, sendo família de Deus, que é a igreja, conforme está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então eles não conseguiam compreender eles apenas compreendiam que os gentios fariam parte de Israel, mas não, os judeus e os gentios fariam parte de um novo povo, que é a igreja. Amém? Vamos abrir aqui o Facebook na tela do notebook, para ver se temos alguns irmãos que já estão nos assistindo, conectados. Vamos ver aqui. Estamos procurando. Dolores Seinara, Jávara. Dolores é minha cunhada, Jávara é a nossa amiga diretora de escola. Mais 4 pessoas. O Teus Bonaz, a Elisa Freitas. Paz do Senhor, irmã Elisa. Coordenadora das crianças ali no Jardim Califórnia. Carla Gabriel. E a professora Cláudia Palmeira. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Esses que acabaram curtindo. Vou abrir aqui para saber se tem algum comentário. E aí nós, na medida que os irmãos forem comentando, nós queremos estar respondendo caso haja alguma dúvida, alguma colocação que os irmãos queiram fazer, para que não seja apenas uma aula no sentido único, né, daqui para lá, mas que seja um debate, uma conversa mesmo, irmãos. Kátia Carrasco, nossa diretora também, irmã em Cristo Jesus na Igreja Adventista. Márcio Nobre. Entraram. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ver então, irmãos. O ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Amém? Os profetas que anunciaram e aqueles que no Novo Testamento, na época da graça, são as pessoas que têm o dom da profecia. E aos apóstolos, que são aqueles 12 que nós já citamos, né, na semana passada. E o 12º apóstolo, nós aí colocamos uma pulga na orelha dos irmãos,
que quando Judas, que passou 3 anos com Cristo, ele perdeu Pedro, dizendo, na primeira reunião em Atos, que ele perdeu o seu bispado, conforme diz as Escrituras, e que coloque-se outro em seu lugar, eles fizeram sorteio, pegaram 2 pessoas e a sorte caiu sobre Matias. Só que quem chama é o próprio Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 10, que ele chamou e ele enviou. E ele chama Paulo em Atos capítulo 9 e envia como apóstolo dos gentios. Então não sabemos quem é esse 12º apóstolo, que lá na Nova Jerusalém está o seu nome nos fundamentos da igreja. E o colégio apostólico ele esteve apenas no 1º século. Hoje nós não chamamos de apóstolo aquele que é enviado por uma igreja, mas sim de missionários. A igreja nova, incipiente, demorou a entender o mistério oculto de Deus. Só para você ter uma ideia, a perseguição ela foi necessária ali em Atos no capítulo 8, logo após a morte de Estevão, porque Jesus Cristo diz àqueles 120 que depois se reuniram para orar, dizendo assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá, eles ficaram em Jerusalém e foram revestidos de poder. E depois de ser-me-eis testemunhas, eles não entenderam que era para sair evangelizando, sair pregando, sair anunciando a palavra de Deus. Eles se concentraram em Jerusalém. E aí foi necessário que Estevão morresse, e muitos ali foram para vários lugares, com exceção dos apóstolos, dos 12 que permaneceram em Jerusalém. Então a igreja incipiente, ela demorou a entender o mistério oculto de Deus. 1 Pedro 2,20 fala que Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno, ou seja, na plenitude dos tempos. E ainda, irmãos, nós estamos na época da graça. Vai existir a plenitude da graça, onde Jesus Cristo virá buscar a sua igreja no arrebatamento. Então há tempo de se preparar ainda. Se ele vier agora, você está preparado? Essa é a grande questão. Sábado, o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. Vamos começar aqui. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, segundo o comentário do pastor Douglas Batista, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mysterion, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. No Antigo Testamento, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Os gentios, nós estudamos uma palavrinha que significava apoletriomenoi, que é a alienação, e depois a palavrinha grega que é apokatalasso, que significa reconciliação. Então, os gentios, nós desconhecíamos, éramos alienados das promessas. E os judeus acreditavam no exclusivismo. Tanto quando, em Atos capítulo 11, Pedro ele tem que se declarar perante o Sinédrio, de que, ou para a igreja incipiente, de que ele havia batizado nas águas Cornélio, que era um gentio, aí sim as pessoas entenderam que a graça de Deus não era apenas para os judeus, mas para os gentios, todos quanto em Jesus Cristo, aqueles que nele creem. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender,
como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. E aí, irmãos, não é o mistério, é o esoterismo, que são para as religiões iniciáticas. Não é assim. A diferença do evangelho para as religiões iniciáticas é que apenas aqueles que entram nessas religiões é que têm acesso à verdade revelada ali. Ou o evangelho, pelo contrário, ele foi revelado a todas as pessoas, porém nem todas as pessoas creem. E como as pessoas não creem, elas não conseguem entender por quê. Porque quem ajuda a entender é o Espírito Santo, que é o autor da promessa. É o autor da palavra de Deus. É aquele que inspirou os profetas a escreverem as Sagradas Letras. Então, se o mundo não conhece o Espírito Santo, o mistério foi revelado, mas ainda falta a compreensão, é isso que vamos ver daqui a pouco nos escritos de Paulo, no capítulo 3 de Efésios. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Vamos ler capítulo 3, versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Foi até tentado explicar, os profetas tentaram explicar, mas apenas Jesus Cristo revelou quando ele veio à terra. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O como indica essa condição. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Jesus Cristo ele fala que em nenhuma outra casa Elias foi, a não ser a viúva de Sarepta, que fica ali na região de Tiro e de Sidom, na Fenícia. E também Eliseu para Sunem, aquela mulher, aquela região de Sunem. Ou seja, irmãos, de tantas israelitas, porque foi escolhida aquela gentia? Isaías, que é o profeta messiânico, ele fala também: eu fui buscado por um povo que eu não conhecia, ou que não me conhecia. Eu fui achado por um povo que não era meu. Então a presença dos gentios no Antigo Testamento é vasta. Porém, eles fazendo parte dessa promessa, nós vemos, por exemplo, no Êxodo, quando Moisés e aqueles 600 mil homens de pé, que falam de homens que poderiam guerrear, 600 mil homens, e aí aquela conta, né, a clássica conta, de que se um homem ele tem na sua família 5 pessoas, 600 mil vezes 5 são 3 milhões de pessoas, o que é uma média daqueles que saíram do Egito em busca da terra prometida, em busca de Canaã. Esses 3 milhões de judeus, mais um grande vulgo de egípcios. Ou seja, muitas pessoas acreditando, através das 10 pragas do Egito, que só o Senhor é Deus. Então existe sim, desde o Antigo Testamento, vários gentios, que o próprio Naamã, nós vemos, né, em 2 Reis, que ele, ali na Síria, general do exército de Damasco, da Síria, a menininha que ele tem como serva, que é israelita, fala que lá em Israel existe um homem chamado Eliseu que poderia curá-lo da lepra. E aquele homem, acontece toda a história, ele é curado e ele chega para Eliseu e fala: Eliseu, eu entro juntamente com
o meu senhor com o rei na casa, no templo de um deus pagão. Tanto o deus Rimon, que é um deus ali dos sírios. E toda vez que o rei se ajoelha para adorar o deus Rimon, ele segura na minha mão. E como eu poderei fazer isso, visto que eu creio agora que o único Deus que existe é o Deus de Israel? Ele fala, vai em paz. Ele ainda leva uma porção de terra de Israel. Ou seja, ele não é condenado por aquela prática, porque é o trabalho dele como general. Mas o coração dele já não estava mais voltado para o Deus sírio, mas sim para o Deus de Israel. Um gentio convertido ao Deus das promessas, ao Deus de Abraão. Os escritores, quem mais entrou aqui? Letícia Silva, está aqui também nos assistindo, Deus abençoe sua vida. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Gênesis 12, Isaías, Malaquias. O que esses profetas não sabiam era como Deus faria algo totalmente novo. É até interessante citarmos Gênesis capítulo 12, que Abraão não era judeu. Ele era de Ur dos Caldeus, através dele que vieram os judeus. O seu servo, que na tipologia representa o Espírito Santo, era da Síria, era um servo damasceno, Eliezer. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Por isso que Jesus foi incompreendido no seu ministério terreno. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, que é o mistério oculto, conforme vemos aí no versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. No grego, einaita etne, o povo, sinkleronoma, sim, junto, sinkleronoma, cai, se soma, mesmo corpo, cai, simetorra, tes epangelias, as promessas, em Cristo Jesus, dia tu evangelion, o evangelho. Então somos com a mesma herança, sim, cleronoma, e do mesmo corpo, se soma, e participantes, se metorra, das promessas, tes evangelias, em Cristo Jesus, dia tu evangelho. Através do evangelho nós temos o mesmo corpo, temos as mesmas heranças e somos parte do evangelho. Acreditando que o Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar da maldição do pecado, do destino do inferno, e nos purificar de todo o pecado para termos vida nova com Ele. Isso é evangelho. É isso que a gente tem que pregar. E o versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Não é a placa da igreja que salva, irmãos. Não é quando você sai de uma igreja e vai para outra que você encontrou o caminho, encontrou a graça e toda a sua vida como se você fosse pior do que aquele que não tinha Deus.
Muitos consideram que, como você era de outro ministério, de outra denominação, era como se você fosse pior que o desviado. E quando você aceita, não a Cristo, mas a placa da igreja, você sim encontrou a graça, encontrou sim o caminho. Não, isso é adoração à placa da igreja e já é idolatria, porque nós devemos adorar a Deus. E a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ele não deu autorização para nenhuma igreja ou nenhuma placa de igreja dizer que seria o único caminho. Vamos continuar aqui. A igreja é o mistério oculto. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado, entre aspas, aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Vamos ver. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Vamos ver aqui então. Tudo, carim, ou seja, pela graça, ego, eu, Paulos, o desmios, o prisioneiro, tu Cristo, isso, por Cristo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo não se considerava prisioneiro de Roma, não se considerava prisioneiro daqueles judeus. Quando ele foi para o templo em Jerusalém, em Atos capítulo 21, eles queriam primeiramente apedrejar e depois aprisioná-lo em Cesareia. Depois ele foi em Cesareia, ele ficou preso ali por 2 anos. Não, irmãos, ele diz que é desmios, preso por Jesus Cristo. E será que nós temos, não a prisão, mas o compromisso com Jesus Cristo? Aquele que está preso ou aprisionado, ele está sujeito a um carcereiro. Ele tem um determinado horário, período, dia da semana para fazer uma ou outra função, de acordo com o sistema penitenciário. E nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. Nós não levamos uma vida de fazer aquilo que convém a nós, mas sim aquilo que Deus nos determinou, que se cumpra em nós não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que nós possamos estar compromissados, que nós possamos estar em aliança com Deus, em Cristo, para cumprir a sua soberana e excelsa vontade, e não a nossa. Glórias ao Senhor. Mais alguns irmãos. Felipe, nós trabalhamos juntos hoje o dia inteiro. O amigo Felipe, inspetor de alunos ali da Escola Francisco. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Então Paulo, que era perseguidor da igreja, pelo seu zelo com o farisaísmo, quando ele se converte a Cristo, ele se encontra com discípulos como Ananias, e depois com apóstolos, Ananias e Barnabé, depois com apóstolos, principalmente Pedro e Tiago. E João, Tiago já estava, em breve seria morto, como nós vemos em Atos no capítulo 12. E Paulo, ele entra e sai no meio dos apóstolos. E o que acontece, meus irmãos, é que depois de um estudo apostólico, ele começa a receber ali as suas revelações também.
Tanto que ele escreve de 13 a 14 cartas do Novo Testamento. E aí muitas vezes eu já critiquei a passagem de Paulo quando ele fala: pelo que eu recebi do Senhor, assim também vos ensinei. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele partiu o pão. E nessa passagem, quando ele fala que ele recebeu do Senhor, eu falo, viu, mas ele recebeu dos apóstolos. Ele ceou com os apóstolos por muitos anos antes de começar o seu ministério. E ele mesmo fala em 1 Timóteo que não escolham entre os seus líderes espirituais, o bispo, 1 Timóteo capítulo 3, novos convertidos ou neófitos na fé, para que ele não se ensoberbeça. Falei, mas Paulo se ensoberbeceu. Ele se orgulhou para começar a falar que não eram os apóstolos que haviam ensinado, mas ele recebeu de Cristo. Mas, irmãos, uma vez que nós temos o compromisso com a igreja, a comunhão com os nossos irmãos, só isso não basta. O próprio apóstolo Paulo fala que aquilo que basta é a graça de Cristo. A minha graça vos basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não adianta você só copiar o testemunho dos irmãos, só copiar a fala dos irmãos, assistir uma pregação e querer reproduzi-la. É necessário aquele que é crente receber a revelação também direta de Deus, direta de Cristo, direta do Espírito Santo. E assim o apóstolo Paulo, ele recebeu, não foi de homem algum, mas foi Cristo que apareceu para ele. Ele mesmo fala que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, assim como Jeremias fala. E nós sabemos, irmãos, que nós fomos escolhidos dentro do ventre de nossa mãe. Não foi por carne, não é por sabedoria humana, não é por amizade com o pastor que te separou para a cooperação, para o diaconato, para o presbitério. Não, mas é a revelação de Deus, é Deus que aponta, é Deus que fala. Esse é para mim um vaso escolhido. E eu quero muito usar esse vaso. O próprio Deus, ele orienta esses líderes para ir até a sua casa, até mesmo fazer um teste para saber se está apto para o ministério. E se for provado e aprovado, receberá maior recompensa. Está escrito na Bíblia. Glórias ao Senhor. Vamos ver aqui. Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas, pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Anaí, fecha a janela, por favor. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, conforme está em 1 Coríntios 2 e 4. Então, Cristo veio, ele cumpriu toda a lei, ele se revelou para os seus discípulos, para multidões de 5.000 pessoas, de 4.000 pessoas, depois com 70 discípulos, o qual enviou de 2 em 2, os 12 que se transformaram em apóstolos, dos 12, 3, Pedro, Tiago e João, e a gente pode até colocar mais um que é João, que é considerado discípulo amado. Nós somos discípulos amados de Cristo, meus irmãos. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, esse mistério revelado é a igreja. Ali o véu foi rasgado. Ali, se vocês perceberem, muitas igrejas têm a cortina. E a cortina fica atrás do púlpito e não na frente do púlpito. No templo de Jerusalém ficava na frente. Apenas o sumo sacerdote podia atravessar a cortina uma vez por ano e ali fazer o sacrifício diante do altar. O sumo sacerdote. Agora não, agora o véu foi rasgado. Esse véu da ignorância, o véu que não permitia que nós tivéssemos acesso a Deus,
Hoje nós temos comunhão, hoje nós somos uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que pudéssemos anunciar as suas virtudes. Estamos na igreja, somos a igreja, somos o templo do Espírito Santo. E vamos até a casa de oração para nos reunirmos, porque a palavra de Deus fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estaria Ele no meio de nós. E Ele realmente está. Até mesmo agora nessa transmissão, estamos aqui juntos, unidos, e Cristo está aqui nesse momento, através do seu Espírito Santo, nos dando sabedoria divina para falar as palavras certas para você. Você que muitas vezes está aí desesperado, você que está aí acreditando que não existe solução, talvez alguém com problema de saúde, alguém com problema econômico, financeiro, ou mesmo sentimental. O Espírito Santo é o nosso Consolador. E Ele nos dá a sua fé, porque o fruto do Espírito é a fé. E Ele nos impulsiona a acreditar que dias melhores virão. Aquele que não tem Cristo, é mais difícil ter essa possibilidade, essa expectativa. Nós que temos, sabemos, porque agimos pela fé, não andamos por vista, mas andamos por fé, conforme está em Abacuque 2:4, é repetido em Hebreus. A igreja, irmãos, onde a palavra de Deus é revelada. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. É um passado profético. Na realidade, ele ainda iria acontecer. Mas para Deus, que o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa, lá no passado, antes da fundação do mundo, ele já colocava as coisas no passado, como se elas já tivessem ocorrido. Pedro fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Para nós há um tempo determinado para todas as coisas, mas Deus, Ele está acima do tempo. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. Está no versículo 11 de Efésios capítulo 3. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. E também com a criação de uma nova humanidade. Está lá em capítulo 2, versículo 1 ao 10. Falamos bastante em várias aulas sobre esse assunto. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Ainda no capítulo 2 e capítulo 3 e versículo 6, como nós já falamos aqui. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Marcos capítulo 16 e versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ali em João, no capítulo 13, no versículo 18, aquele que crê no unigênito Filho de Deus será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E Jesus ele fala em João, no capítulo 12, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas essas palavras que eu vos digo, essas vos condenarão no último dia. Então a palavra de Deus é a revelação. É o livro profético. É o livro que explica a nossa situação de ser humano. É o nosso manual de fabricação, feito pelo próprio fabricante que é Deus. Cabe a nós entendermos para seguirmos e termos aí uma durabilidade maior, a vida eterna. A responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida.
significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. E lá na frente, no capítulo seguinte, no capítulo 4, no versículo 11, a agência divina, que é a igreja, quais são as frentes dela? O arranca-toco, como nós costumamos falar, que é a desbravação, através dos apóstolos e agora dos missionários. O evangelista, que é aquele que aponta e fala, assim diz Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos, e aquilo que ele fala está em concordância com a Bíblia, com a palavra de Deus. Os profetas, aqueles que são usados em dom de profecia para trazer algo para a igreja. Os pastores, aqueles que têm a função de apacentar o rebanho de Deus, aqueles que se convertem, cuidando da saúde espiritual. Só para vocês perceberem, no Antigo Testamento, quem tinha a função de médico eram os próprios sacerdotes. Por isso que quando Jesus curava alguém, um leproso, um cego, Jesus ele fala, vai e apresenta-te ao sacerdote. E no Novo Testamento, o irmão de Jesus, Tiago, ele fala, se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja, e eles colocarão a mão sobre vocês e serão curados com óleo. E a salvação e a oração da fé salvará o doente, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o presbítero, ele é um médico espiritual. E o presbítero pode também ser um título bíblico dado para o poimen, para o pastor, que é aquele que vai curar as chagas das ovelhas, conforme está em Lucas no capítulo 15, a ovelha perdida, que é aquele pastor, o bom pastor, né, que ele vai deixar as 99 não no aprisco, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus corretamente. E essa passagem é tão linda que o pastor, ele não leva as 99 para o aprisco, para o curral, e depois vem para buscar a ovelha perdida. Vamos ver Lucas capítulo 15. Isso é muito importante para nós. Estamos aí na frente da igreja, ensinando, pregando, anunciando. Lucas no capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. 15:3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto? Vamos ver aqui no grego. Tis anthropos. Qual homem ex emon dentre vocês erron, hecaton, tem as 99 próbata, ovelhas, cai apolessas, desviando ex auton en ru, cataleipen, tá, eneconta, as 90, eneconta, as 99, ente eremo. Lembra da palavra eremita, que é aquele que se isola, questão do deserto? Então, esse pastor aqui, ele não vai, uma se perdeu, deixa eu levar as 99 para o curral e depois eu me preocupo com essa. Não. Ele deixa no deserto e já vai em busca da ovelha perdida. Esse é o pastor que apacenta, que não tem domínio sobre o rebanho, mas que serve de exemplo a ele. Como que cuidando das coisas de Deus. E o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor e o dedo mindinho da mão, né? O menor, o professor, o mestre, o doutor. Qual é a palavrinha, irmãos, que Paulo usa para nos designar
como aqueles que anunciam através do ensino a palavra de Deus. Vamos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 11. Caí autos edoquem, ele mesmo deu, tus men apóstolos, tus de profetas, tus de evangelistas, tus de poimenas, cai didascalos, didascalia. A minha primeira formação universitária foi teatro. E num texto teatral, nós chamamos de didascalia o quê? Quando você pega um texto de teatro, você tem a fala, primeiramente o nome da personagem que você representa, a fala, e entre parênteses, a didascalia, que é a ação. Ali está nos ensinando, como atores, qual é a ação que a nossa personagem vai desenvolver. E na Bíblia, quando nós falamos de didascalia, é o professor que vai ensinar qual é a ação que as pessoas têm que seguir de acordo com a palavra de Deus. Então muitos irmãos aí olham, mas esse irmão ele é arrogante, ele é metido, ele acha que só ele sabe, que ninguém sabe mais nada, por isso que ele quer explicar o tempo todo. Não, irmãos. Esse é um perfil, essa é uma característica daqueles que foram chamados para ensinar. Então, nos perdoem se alguma vez passamos essa impressão. Não foi o nosso desejo. Aliás, pelo contrário, nós, quando vemos as pessoas, nós queremos compartilhar aquilo que nós sabemos. Até teve uma frase esses dias que não é com humildade que se chega aos céus, mas, perdão, não é com conhecimento que se chega aos céus, mas sim com humildade. Então a nossa função, o nosso prazer e a nossa vocação é mostrar para as pessoas coisas que nós descobrimos na palavra de Deus. E ficamos tão emocionados e empolgados com a revelação de Deus que nós queremos compartilhar. E aí o sabichão, o santarrão, aquele que sabe tudo, misericórdia, irmãos. Quanto mais estudamos, mais descobrimos que não sabemos nada. O maior filósofo da antiguidade era Sócrates, porque ele mesmo falava: só sei que nada sei, e isso me torna mais sábio do que os outros homens, porque os outros homens estão na ilusão de que sabem alguma coisa, e eu sei que eu não sei nada. Então, quando nós sabemos que não sabemos nada, aí é o nosso ímpeto de estar estudando, estar buscando e revelando para as pessoas. Podemos até levar o nome de fofoqueiro, de entrão, de intrometido. Me perdoe, irmãos, mas nós queremos compartilhar as preciosidades da palavra de Deus. Isso é tão maravilhoso, quando nós podemos sentar juntos, discutir, debater, achar um ponto, achar o outro. Essa é a função do professor, do didaskalos, como está aqui no grego. Voltemos para a nossa lição. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas. Então nós não somos agregados ao povo judeu. Pelo contrário, de judeus e gentios, Deus fez um novo povo, que é a igreja. Sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo, conforme falamos do batismo nas águas de Cornélio. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Até já ouvi pastor falando que ele está no lugar mais alto da igreja, geralmente no concreto armado,
e numa cadeira mais vistosa, mais pomposa. E uma vez eu ouvi um pastor falar, um líder falar, dentre tantos outros, mas esse eu lembro muito bem. Daqui de cima, todos devem estar no mesmo nível. Ou seja, ele se colocando acima do nível da igreja, sendo que ele também é ovelha. E o pastor, ele acaba utilizando, ou o ancião, ou o padre, ou tantos outros, acaba utilizando essa passagem de Atos no capítulo 8, que fala que como os apóstolos ficaram em Jerusalém e os discípulos foram para várias regiões do mundo, ele tem que ficar na sua posição de destaque, enquanto os outros evangelizam, os outros pregam, os outros fazem obra missionária. Vamos descer um pouco do pedestal. Vamos nos tornar humildes, sabendo que nós também estamos na mesma posição de ovelhas. Como diz o nosso reverendo pastor Osmar, Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, esse mistério deve ser revelado e propagado a todos os homens. Vamos agora para a última parte, que é o tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos com a primeira vinda de Jesus Cristo. Ele virá novamente, irmão André? Sim. Primeiro que antes da sua segunda vinda, haverá uma volta. Conforme ele disse lá no Monte das Oliveiras. Ou melhor, ele não, né? Os anjos que viram ele subindo aos ares e falando, os anjos falando a eles: varões galileus, por que estão olhando para cima? Vamos ver aqui. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vide subir. Ele virá para buscar a sua igreja. E não são todos que o verão, mas sim aqueles que estão preparados para fugir das pragas que estão no Apocalipse, que ainda não começaram a acontecer, irmãos. Nós acreditamos no pré-tribulacionismo, que assim como nós guardamos a palavra de Deus, Ele nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre vós. Essa é a volta, e a segunda vinda, sim, todo olho o verá, principalmente aqueles que o negaram. E Ele estabelecerá o seu reino milenial, ou seja, por 1000 anos Ele em Jerusalém será o rei do mundo, o rei do universo. Mas, por ora, nos concentremos na sua volta. E prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Vamos ver o versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos. Isso aqui não é uma hipocrisia. Isso daqui não é uma falsa modéstia. Isso daqui é Paulo reconhecendo que antes deles anunciar, ele perseguiu os que anunciavam. O Estevão, o diácono o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado e as suas vestes foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse mesmo Paulo, escritor da carta aos Efésios. E algumas linhas teológicas falam que o espinho na carne, que ele por 3 vezes pediu para Cristo retirar da sua vida, ele ainda fala que Satanás vem todos os dias esbofeteá-lo na cara, no rosto, seria o seu arrependimento, remorso, de ele ter matado aquele santo homem de Deus, lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Então todo dia ele lembra da morte de Estevão. Por isso que ele se considera o mínimo de todos os santos, pois que perseguiu a igreja.
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Não que agora elas são incompreensíveis, mas primeiro ele endereça, ele fala para os gentios. Os gentios não compreendem essa graça. Então eu, que sou apóstolo dos gentios, que conheço as riquezas incompreensíveis de Cristo, vou para os gentios para anunciar através do Evangelho. 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então Paulo ele fala que ele já entendeu, que ele já compreendeu. Vamos ver aqui, versículo 4 de Efésios 3. Pelo que quando ledes as minhas cartas, Paulo falando, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Não é à toa que Paulo fica cego por 3 dias quando ele se depara com Jesus Cristo ali no caminho de Damasco. Literalmente, havia catarata em seus olhos, mas espiritualmente, tudo que ele vivenciou, enquanto fariseu, enquanto zeloso do farisaísmo, da lei judaica, da lei mosaica, ele fala que eu reputo isso como escória, pelo que agora a graça de Deus se há revelado para mim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os irmãos não estão participando. Estou vendo aqui o Ricardo Barreto, Josué. Vemos aqui também várias pessoas que... Dolores, Jávara, Daniel. A irmã Daniel da Vila Helena. Deus abençoe, irmão. De português e inglês. E tantos outros aí. E mais. Felipe, Mirella, Éder Barrada, Marcos Latino. Deus abençoe a vida de vocês. E muito obrigado, irmãos. A gravação da semana passada teve 258 visualizações. Eu agradeço a Deus porque aquilo que a gente tem falado através do Espírito Santo de Deus tem servido de edificação para a vida dos irmãos. Até a Sandra Mota e a sua filha vieram comentar comigo se eu havia gravado essa semana, porque Deus tem nos abençoado de forma que nós temos, segundo as palavras dela, sido bem explicativo, sido bem elucidativo, de acordo com as coisas de Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês e muito obrigado aí por estar nos acompanhando, e que realmente tudo aquilo que a gente tem falado aqui seja de elevo espiritual para vocês. Elas inclusive são da Igreja Batista, e a irmã Eliana da Congregação Cristã, e tantos outros, católicos, livres pensadores, eruditos, até mesmo ateus, nos vendo, né? Achando aí coerência na nossa fala. E isso é maravilhoso, irmãos. Em que o Espírito Santo de Deus possa falar o melhor em vossos corações. Vamos terminar aqui. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, não tinha tamanho. A mensagem da qual ele fora incumbido, e eu e você somos incumbidos dessa mensagem, de anunciar, consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Tudo pelo querer de Deus, que é um bem querer, é um bom querer. Ele articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Existem algumas linhas antigas
da teologia, que falavam que Isaías, quando ele vê ali os serafins, os querubins, falando santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e ele fala, ai de mim que sou um homem puro, de lábios impuros e que habito no meio de um povo impuro, e ai de mim que vou perecendo, ele escuta uma voz dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E alguém fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Algumas linhas antigas teológicas falavam que Deus não sabia quem enviar e Jesus Cristo ele fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não, não é Cristo falando, é o profeta falando. É o profeta que tinha uma boa vida porque era da família real, Isaías, anunciava, era profeta no palácio do rei. E do capítulo 1 ao capítulo 5 ele fala, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve aquela grande visão. E aí ele começa a falar, ai de mim, ai de mim. E Deus o usa para falar do juízo sobre as nações, e principalmente nos seus 66 capítulos sobre a vinda do Messias. Então, irmãos, antes da fundação do mundo, Jesus já sabia, o Filho já sabia que ele seria o executor, o expiador, com X, dessa grande salvação. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou, não é? Versículo 9 fala que desde os séculos, e o 11, o eterno propósito, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação e sabia que Adão ia pecar. E através dele toda a humanidade iria pecar também, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda fala que, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a salvação no mundo. Como um homem foi o filho da desobediência, por um homem também foi o filho da obediência. E se o homem pecou no jardim do Éden, o homem ganhou salvação no jardim do Getsêmani, onde começou ali a via dolorosa, onde Jesus seria traído, seria preso, seria levado perante Caifás e Anás, seria levado perante Pilatos e Herodes, seria humilhado, carregaria sua cruz, seria morto e 3 dias depois ele ressuscitaria para a honra e glória do nome do Senhor. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação e também no Apocalipse teremos direito à árvore que está no meio do jardim, a árvore da vida. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio, com a vontade de Deus, divina, para serem executadas por intermédio de Cristo. Último subtópico, amados. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Deus, ao contrário, ele sempre esteve no controle. Ele já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nós vemos aí as várias dispensações, a da inocência, a da consciência, a do governo humano, das promessas, da lei, da graça, do milênio. E depois,
uma nova vida com Deus. Deus sempre está no controle de todas essas eras. E o tempo, nós como professores de história, vemos que quando estudamos história é AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Que é em inglês, né? Before Christ e After Christ. BC e AC. Também chamado de Era Presente. Ou Ano Domini. Ano do Senhor. Ano 2020 da Era do Senhor. Cristo é tão importante que ele dividiu a história. Antes dele e depois dele. E a sua vida, irmão? Ou que ainda não abraçou essa fé? Você pode também na sua vida ter essa linha demarcatória antes de Cristo e agora com Cristo. Eu te convido então nesse momento a ter uma vida plena, debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como seguidor da palavra. E como nós vimos na aula passada, lição de número 8, edificados espiritualmente em Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificando a sua casa sobre a rocha. Como assim? Ouvindo e guardando e praticando as palavras. Pode vir vento, tempestade, e você não será abalado. Mas se você não praticar essas palavras, Jesus te compara a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, que vem vento e tempestade, é facilmente abalada. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É tudo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé nós somos receptores do galardão que Deus nos dá gratuitamente. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê somente e verás a glória de Deus. Vamos ver aqui, irmãos, a conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Foi isso que falamos. No tempo estipulado, ou na plenitude dos tempos, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente conhecidos desde a eternidade. E há algumas linhas também de pensamento que falam que os próprios anjos queriam anunciar esse evangelho, mas lhes foi proibido. Glórias ao Senhor. Vamos ver aqui. Eles queriam anunciar. Glórias a Deus. Vamos ver aqui onde está esse versículo. Os anjos queriam anunciar este evangelho. Mas aí lá no Apocalipse nós vemos 3 anjos anunciando o evangelho. E aí como é que fica? Alguns interpretam que essa passagem vamos ver aqui, 1 Pedro 1:12, que fala o seguinte: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Não é que o anjo queria pregar e foi proibido, e o homem quer pregar e foi liberado. Mas que aqui está falando que esse mistério revelado, até os anjos queriam entender. Mas quem nos anunciou foi Cristo, no seu ministério terreno,
e o Espírito Santo que revelou para profetas e apóstolos, e hoje nós temos esse entendimento. Paulo fala que o evangelho da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E nós já explicamos o que isso quer dizer. Por que escândalo? Porque em Deuteronômio fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E se alguém for pendurado no madeiro, que o seu corpo seja retirado antes do pôr do sol, para que não contamine a terra, porque o tal é maldito. Então, os judeus acreditavam que esse evangelho, que falava de Jesus Cristo crucificado, é escândalo. E os gregos, como que os deuses, primeiramente que acreditar num Deus só já era uma questão de loucura para os gentios, os gregos, que tinham aí um panteão, pan, todos, teão, teos, Deus, um panteão, ou seja, uma infinitude de deuses, assim como os egípcios, assim como os romanos, assim como os caldeus e babilônicos e tantos outros. Para eles é escândalo, é loucura acreditar em um só Deus. E esse Deus está lá no Olimpo, está distante do ser humano, e é loucura acreditar que um Deus se fez homem e foi morto pela mão dos homens. Nós acreditamos pela fé. O justo viverá da fé. Romanos 1:17. Foi com esse versículo que Lutero acreditou, começou a entender a Bíblia, a palavra de Deus, e fez aí a sua grande revolução há 500 anos atrás. Romanos 1:16 e o 17 diz assim: você que tem vergonha de anunciar esse evangelho, diz assim, Romanos 1:16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. É um mistério revelado aqui no evangelho, revelando a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Muitos falam, Deus é amor, mas também é justiça, querendo dizer que pelo amor Deus é bom e pela justiça Deus é reto. Não é necessariamente, irmãos, essa compreensão que podemos fazer. Ou seja, pela justiça Deus ele castiga, ele dá a devida recompensa. Não, é amor, justiça e juízo. Amor, que ele provou o seu amor, permitindo que seu filho viesse morrer na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Justiça, porque nesse tribunal, o nosso advogado, que está em 1 João 1:2, nele nós temos um advogado fiel, que ele também é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Como nosso advogado, ele apresentou a nossa causa diante de Deus porque nós éramos réus. Ele serviu para pagar a pena da cédula do pecado e através disso fomos justificados pela fé, pelo simples fato de crermos em Deus, crermos em Cristo, crermos nessa preciosidade que é a salvação. Então nós nos tornamos justificados e estamos no processo de santificação até o dia da glorificação, onde nosso corpo será glorificado, transformado, assim como é Cristo, e temos essa recompensa junto a Deus. Agora o juízo, sim. O juízo é a ira vindoura. O juízo virá como recompensa para as boas obras e como castigo para as más obras. Então, façamos o bem enquanto é tempo. E sobre envergonhar, vamos ver Mateus capítulo 10. Você tem vergonha de Cristo? Muitos têm uma camiseta
dizendo, não é? Jesus Cristo te ama. Eu também tenho alguma fala sobre Jesus Cristo. E algum crítico, vendo essa camiseta, fala: fácil é carregar Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque realmente, irmãos, Mateus capítulo 10, quando fala da escolha dos apóstolos de enviar para expulsar demônios e curar enfermos, ali no versículo 32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar ou me envergonhar, em outra tradução, diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, percamos a vergonha, porque até os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é aquele tímido da personalidade humana, mas o tímido do covarde mesmo, que Deus mandou anunciar a mensagem e negou, não anunciou, no seu jeito. Eu mesmo tenho grande dificuldade em sair por aí falando de Cristo ou falando de qualquer outra coisa. Eu sou uma pessoa quieta. Mas quando eu sou diante de um microfone, diante de um púlpito, diante de uma sala de aula, diante de uma câmera, o Espírito Santo nos ajuda a falar. O próprio Moisés, ele fala: Senhor, mas eu sou um homem de lábio pesado, como eu falarei diante de Faraó? Ele fala: não se preocupe, porque você será por Deus e Arão, teu irmão, será por profeta. Ele vai falar em teu lugar. Então Deus, ele sempre dá se você tem uma dificuldade para pregar, para ensinar, para louvar a Deus, que é uma forma de evangelização, Deus, ele te dá a ferramenta necessária de acordo com a tua personalidade. Não te preocupes, simplesmente faça a obra de Deus. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Irmãos, qual o significado da palavra mistério? Alguém lembra? Falei no comecinho da aula. Mysterion significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. É só lembrar, como eu falei no começo da aula, o Mr. M, né, que é aquele que revelava o segredo dos mágicos. Ele foi muito criticado, até ameaçado. Por quê? Porque era o ganha-pão dos outros mágicos, escondeu sua identidade, escondeu seu rosto, porque ele queria falar aí de como as mágicas, né, aconteciam. E eu e você somos o Mr. M da dispensação da graça. Não no anonimato, até, se preciso for, morrer por causa do Evangelho. Mysterion, a verdade divina que esteve oculta e cabe a mim e você revelá-la, anunciar às pessoas. O que indica a expressão como? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. 3. O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, desmios, o processo de sua vocação, que ele não foi escolhido por homem, mas divinamente vocacionado, e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. 4. O que é o mistério revelado? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, que através do povo judeu e do povo gentil, Deus fez um novo povo em Cristo, que é a igreja.
E a igreja é detentora desse mistério e responsável pelo seu anúncio. Última questão. Por quem o mistério agora deve ser anunciado? Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém, irmãos? Paulo, lá no começo, no capítulo 1 de Efésios, ele fala que roga para que vocês também sejam iluminados para compreender essa graça. E aqui ele repete que ele conseguiu compreender, e nem judeu que profetizava sem compreender, e nem gentil que nem sabia o que era isso, agora nós anunciamos e nós sabemos qual é o mistério e recebemos esse mistério em nossa vida. Quer você fazer parte desse mistério também? Leia a Bíblia. Busque orientação espiritual. Assista pregações sérias. Ouça hinos inspirados por Deus. Cante os hinos dos hinários, da harpa e tantos outros. Busque adorar a Deus, agradar a Deus. Glórias ao Senhor. Busque se conectar, ter comunhão com o seu Criador. Vamos orar? Querido Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo estamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor nos inspirou a revelar. Que possamos ser, Senhor, aleluias, alcançados por esse mistério revelado, pela unidade entre os judeus e os gentios formando a igreja, e recebendo as promessas e vivendo o reino dos céus aqui na terra até chegar à vida eterna, quando estaremos com o Senhor para sempre. Abençoe aqueles que nos ouviram, aqueles que prestaram atenção, que refletiram, aqueles que ainda não são participantes dessa graça, que eles alcancem, sejam alcançados por essa misericórdia divina. Abençoe, Senhor, esse restinho de semana. Queremos também fazer menção aí da família, de tantas pessoas atingidas pelo Covid-19, pelo coronavírus. O meio evangélico, esse dia, Senhor, hoje, quinta-feira, dia 4 de maio, teve aí o falecimento da cantora Fabiana Anastácio, atingida por essa doença, ela que tem esse hino tão maravilhoso que adorarei. E, Senhor, abençoe grandemente, meu Pai, essa família enlutada e tantas outras. Que os governantes possam ter sabedoria para reclassificar a abertura do comércio, a abertura das escolas, a abertura em relação ao isolamento social, ao confinamento, à quarentena, que é o grande inimigo da economia, que é o grande inimigo, ó Pai, que é esse vírus que tem alastrado, Senhor. E a quarentena, o isolamento, o confinamento são ferramentas para tentar minimizar o impacto dessa doença. Abençoe grandemente, ó Pai, as vidas, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Seja conosco, ó Pai. Senhor, venha logo buscar a Tua igreja. Venha logo buscar o Teu povo. Venha logo, Senhor, e mais pessoas possam estar preparadas para esse grande dia. E que possamos, Senhor, ser alcançados por Ti. Pois é a Tua palavra que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glórias ao Senhor. Seja conosco, ó Pai, com as famílias que assistiram aqui representadas. Com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha bebê que ontem, dia 3, fez 1 mês de vida. Seja com elas, ó Pai, seja conosco, abençoando grandissimamente, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. E queremos te adorar pelo que o Senhor é. Seja conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Erga suas mãos, que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.